Boa tarde, crianças! Nossa aula de hoje é de matemática, então separe os 2 livros de vocês de matemática, lápis e borracha. A gente vai começar pelo livro Buriti Mais Matemática. Então você vai abrir na página 76 e vai colocar a data de hoje, dia 25/11 de 2020. Na página 76, a gente vai estudar sobre algumas figuras geométricas não planas. O que é plana? Então aqui, ó, eu tenho um suporte de copo redondo, ele é plano, ó, achatadinho. Aqui eu tenho um retângulo, que é o formato de um papel, ó, ele é plano, achatadinho. O que a gente vai ver hoje são as figuras geométricas não planas. Então, aqui eu tenho uma figura geométrica que é uma caixinha não plana, ó, que é um paralelepípedo. Então, na atividade 1, a gente fez semana passada, que foi montar aqueles anexos com formas geométricas. Então, a gente montou o cubo, que é o verdinho, a pirâmide com base quadrada, que é o amarelinho, o paralelepípedo, que é o azul, o cone, que é o vermelhinho, e o cilindro, que é o roxinho. Vocês montaram semana passada. Então, hoje a gente vai começar a estudar as formas geométricas não planas aqui no livro. Então, atividade 2. Veja como Camila separou alguns objetos em 2 grupos. Observe esses objetos e ligue cada grupo a uma etiqueta. Então, aqui no grupo 1, tem essas formas que é o cilindro, a pirâmide não, o cone e a esfera. Esfera é a bolinha. E no grupo 2 tem o cubo, tem um cilindro, mas ele não é arredondado, ele é meio quadrado aqui, ó. Vamos aumentar aqui a figura para explicar para vocês. E tem o paralelepípedo. Então, objetos com superfícies não arredondadas. Qual que é o grupo que tem objetos com a superfície não arredondadas? Aí você vai ligar. E objetos com superfícies arredondadas. Aí você vai ligar o grupo a cada plaquinha aqui do texto. Então, superfície arredondada. Vamos lá. Este é uma caneca e é um objeto com superfície arredondada, ó. Um desodorante, ele tem superfície arredondada também. Agora aquela nossa caixinha de sabonete, ele tem superfície arredondada? Não, ó, ele é todo reto, ó. Então aqui no grupo 1 e grupo 2 você vai ligar quais têm superfícies arredondadas e quais não têm superfícies arredondadas. Agora, dê exemplos de objetos encontrados em sua casa ou na escola, que você se lembre, que tenham superfícies arredondadas e de objetos que não tenham superfícies arredondadas. Então, você vai escrever aqui embaixo, ó, número 1, superfícies arredondadas, e vai colocar 3 exemplos que tem na sua casa. E número 2, superfícies não arredondadas, e vai colocar 3 exemplos de objetos de superfícies não arredondadas. Tem bastante coisa, você olha na cozinha, na sala, no quarto, o que tem superfície arredondada e o que não tem superfície arredondada. Questão 3. Cerque com uma linha o objeto intrometido em cada quadro. Então, aqui tem um conjunto de objetos. Quais desses 4 objetos aqui é intrometido? Então, aqui a Pro vai dar o exemplo para vocês, e os outros 2 vocês vão fazer. Então, aqui tem uma esfera, outra esfera e um cilindro. E aqui uma pirâmide. Qual que é o objeto que não condiz aqui? É a pirâmide, ó, que é o que não tem superfície arredondada. O resto é tudo redondinho.
E agora você vai circular o objeto intrometido nesse grupo de figuras e neste grupo de figuras. Número 4. Marque com um X apenas os pares de figuras com superfície arredondadas. Então, você vai marcar um X nos pares, os dois têm que ser arredondados, tá? Para marcar o Xzinho. E número 5, pinte as figuras de acordo com a legenda a seguir. Então, você vai pintar de vermelhinho as figuras com superfície arredondada e de azulzinho as figuras com superfície não arredondadas. Então, do Buriti de matemática são essas duas páginas. Depois, a gente vai pegar o nosso EMAI e vai abrir na página 60. Essas duas atividades são probleminhas de matemática, que a gente também já fez no Buriti Mais. Então, coloca a data de hoje na página 60 para a gente fazer a resolução desses problemas. Então, atividade 10.1. Número 1. Na turma de João e de Pedro, as crianças estão fazendo coleção de tampinhas. Vamos ajudá-los a resolver alguns problemas? Questão A. João tem 16 tampinhas azuis. Então, quando a gente vai fazer um probleminha e você está lendo o enunciado, já grifa aqui o 16, ó. 16 tampinhas azuis. E Pedro, 15 verdes. Quantas tampinhas tem os dois meninos juntos? Que continha você tem que fazer nesse probleminha? Aí você vai montar a continha aqui, fazer a continha e colocar a resposta em texto. Então, qual que é a pergunta do problema? Quantas tampinhas tem os dois meninos juntos? Aí você faz a continha e coloca assim, ó, R igual, os meninos têm o número, tantas tampinhas, tá? Não esquece de colocar a resposta do problema. A resposta do problema é muito importante. Questão B. João pegou 18 tampinhas vermelhas na caixa e Pedro 14 tampinhas brancas. Quantas tampinhas os dois pegaram? Nossa, mamão com açúcar, né, gente? Ó, facinho, facinho esses probleminhas. Então, que continha que você tem que saber? Que continha você tem que fazer para saber o total de tampinha que eles pegaram? Faz a continha aqui do lado e depois coloca a resposta em texto. R igual, os dois pegaram tantas tampinhas. Não esquece de colocar a resposta. Questão C. João tem 13 tampinhas brancas e Pedro tem algumas tampinhas pretas. Juntos eles têm 35 tampinhas. Quantas tampinhas tem Pedro? Então, neste problema, ele dá o total de tampinha que os dois têm juntos, que é 35 tampinhas. E diz que o João tem 13, mas não fala quantas tampinhas tem o Pedro. Então, aqui que continha que você tem que fazer para saber quantas tampinhas tem o Pedro? Então, ele dá o total de tampinhas, 35. E dá a quantidade de tampinhas que o João tem, que é 13. Aqui você vai ter que fazer uma continha do quê? De mais ou de menos? Para saber quantas tampinhas tem o Pedro. Aí você faz a continha aqui do lado e depois que terminar, põe a resposta. Pedro tem tantas tampinhas. Faz com calma, lê o problema, pensa bem, não precisa fazer correndo. Página 61, atividade 10.2. Também são probleminhas de matemática. Número 1. João faz 8 anos hoje e Dona Nair, sua avó, organizou uma festa para comemorar seu aniversário. Em que dia João nasceu? Olha só, João faz 8 anos hoje. Então, que dia que João nasceu? João é mais velho ou mais novo que você? Então, o João fez 8 anos. Você tem quantos anos?
Ele é mais velho ou mais novo que você? Ou ele tem a mesma idade? Número 2. Agora leia e resolva. Dona Nair colocou em uma bandeja 50 brigadeiros e 40 beijinhos para servir aos amigos. Quantos doces foram colocados na bandeja? Então, que continha que você tem que fazer aqui para saber o total de doces? Aí você faz a continha aqui do lado e aqui embaixo coloca tantos doces. Não esquece. E letra B, Dona Nair preparou 38 cachorros-quentes e 8 deles colocou mostarda. E nos demais, não. Quantos são os cachorros-quentes sem mostarda? Tá bem facinho também, ó. Ela fez 38 cachorros-quentes. 8 ela colocou mostarda. Então, o problema tá perguntando em quantos ela não colocou mostarda. Qual continha você tem que fazer aqui? De mais ou de menos? Aí você monta a continha aqui. Depois que fez a continha, coloca aqui embaixo. Tantos cachorros quentes, sem mostarda. Se não der para escrever aqui no quadradinho, pode escrever aqui fora do quadradinho. E essas são as 4 atividades de hoje. 4 folhinhas, que não chega a ser 4 atividades, né? Qualquer dúvida, chama pro. Matemática a gente tem que fazer com calma, em um lugar que esteja silencioso para a gente poder pensar direitinho. Sem televisão ligada, sem falação alta perto de você, senão você não consegue raciocinar, tá bom? Boa atividade!